Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite. Olá, Inês, minha querida, maravilhosa. Gente, estou emocionada hoje. Hoje é o nosso último dia dessa sequência sobre nossa querida Maria, nossa mãe, e agradecendo a audiência maravilhosa que estamos tendo de todos vocês, agradecendo a presença de todos vocês e a confiança, né, Inês, que deram nesse programa. Né? Estão precisando desses assuntos de hoje em dia, né? Coisas boas para vir. E então, iniciando hoje com o nosso grande convidado, daqui a pouco vocês vão ver quem é. Vamos pedir a nossa Inês fazer a nossa oraçãozinha de abertura. Pode ser, Inês? Sim, com certeza. Então, estando reunidos no amor de Cristo, reunidos para celebrarmos a graciosa oportunidade que temos de aprender sobre Maria, mãe de Jesus. É com esse ímpeto de fé, de amor, de gratidão que nós iniciamos hoje a última live desse período. Rogamos a todos eles, bênçãos a todos que estão assistindo, bênçãos ao nosso querido convidado, que ele possa nos trazer ainda mais conhecimentos sobre essa mãe querida, Maria. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nós damos boas-vindas ao nosso querido convidado, Vitor Hugo, menino, ele possa nos trazer os seus conhecimentos. Falando sobre Maria, todo esse caminho que nós seguimos, né? Desde o dia 26 de novembro, com a Leila, depois a Leila falando sobre o início do caminho de Maria até a Anunciação, depois tivemos a nossa convidada Sônia Almeida, que falou da Anunciação até o nascimento de Jesus. Tivemos o convidado Afonso Moreira Júnior, falando do nascimento de Jesus até a sua ascensão. Depois, a nossa querida também Renata Gonçalves, que falou da ascensão de Jesus até a ascensão de Maria em 2 programas. E agora, nós temos a honra e o prazer também de ter este jovem rapaz que vai estar conosco para falar sobre o legado de Maria. A jornada está ainda não acabou, uma jornada maravilhosa, e agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Aprendemos muito a cada pedaço, a cada parte, aprendemos sobre Maria e sobre como é importante trazê-la para junto de nossa coração, estarmos com ela, sermos tão simples como foi a grande mãe, e tão fortes quanto foi esse grande coração. Com vocês, nosso querido menino Vitor Hugo, palestrante. Eu não tenho release, Vitor. Pode ligar seu microfone, daqui a pouco a musiquinha para nós. Inês, acho que o seu foninho está dando... hora que toca. Enquanto eles arrumam um som, então, Tavares pode colocar a nossa música desse grande mar que é essa jornada na vida. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar.
construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Agora, acho que, Tavares, você tem que desbloquear os nossos convidados? Não. Muito bem. Bom, Vitor Hugo, bem-vindo à nossa última live sobre Maria. Na verdade, vamos falar sobre Maria após a ascensão dela, e ajude a gente a construir essa nau. É com você. Vamos lá. Uma ótima noite a todos. Fico mais do que agradecido, mais do que feliz. É um presente termos a oportunidade de falarmos sobre o nosso amado Evangelho, em especial hoje da figura de Maria. Eu pediria aos espíritos superiores, a essa queridíssima Mãe, que governe o meu coração, que intua o meu pensamento, dignificando-me para que eu possa, com bastante alegria, transbordar com amor essa mensagem divina que o seu Espírito, pela própria presença, encerra em si mesmo. E cada um possa se sentir enormemente acolhido. Que cada um de nós possamos aprender com muita disposição, um pouquinho mais. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o legado de Maria, né? E eu vou fazer aqui apenas uma retrospectiva. Creio que no último encontro, né, falou um pouquinho da ascensão dela, trouxe os detalhes da desencarnação e tudo mais que a gente tem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E é muito interessante quando a gente vai ver, né, e perceber, se dar contas dos detalhes. A visita de Jesus, ela, de certa maneira, impactou bastante o coraçãozinho de Maria. E como que determina o prenúncio do final. Jesus, por último, ele vai dizer: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aí, nesse momento, Humberto de Campos narra que Maria cambaleou, tomada de inexprimível ternura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Então, a presença de Jesus e, sobretudo, a responsabilidade delegada a ela impacta profundamente o coração dela. E o legado dela começa justamente aí, quando nós vamos pensar no significado que tem, né? Jesus não está vindo satisfazer o coraçãozinho dela, trazer alguma coisa só para agradar. Verdadeiramente, aqui é uma convocação real e pura, né? Quando Jesus diz: vem e buscar depois meu Pai, quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos, ele não está sendo tão somente dócil e afável com o coraçãozinho da mãezinha dele, de maneira nenhuma. Aqui há um quadro de responsabilidades bem delineados do coração de Maria. Aqui nós podemos traçar todo o seu programa e o seu projeto espiritual de trabalho. Verdadeiramente, né? Ela seria posta numa condição muito importante. E é o que a gente deseja aqui perceber com o coração. Sobretudo, é indispensável, quando a gente vai tratar de temas assim, a gente abrir um pouquinho as comportas da alma, para deixar, né, esses sentimentos
melhores aflorarem dentro de nós. E vai narrar Humberto de Campos. Depois, né, de 2 dias, Maria já não falava. Depois daquela visita, Jesus chega na feição de um desconhecido e ela se dá conta das chagas e vem a convocação. Depois de 2 dias desses fatos narrados, Maria já não falava. Numa inovidável expressão de dignidade por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas as extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação, né? O Cristo já não pôde mais estar presente com ela, mas os espíritos superiores a iluminavam. E é onde ela, começando a se afastar do mundo, ela vai desejar rever a Galileia com seus sítios preferidos, fazer uma visitinha básica aqui na Terra. E vai, né, pairar sobre essas regiões aqui. Ela lembra-se, então, de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara. Ela vai, né, recordando as coisas nos seus mínimos detalhes. Docíssimas alegrias lhe invadiam o coração e a caravana espiritual se dispunha a partir. Quando Maria, né, ela já atenta um cadinho daquilo que lhe caberia, porque quando a providência divina visita-nos a alma, eu acho que está dando um retorno. Será que não tem um áudio ligado? Não, estou escutando um ruidinho. Desculpa, mas só acho que às vezes está voltando um sonzinho. Não? Será que não? Acho que não, né? Agora tá, o meu tá ligado agora, tá ok? Não, tá. Eu não sei o que aconteceu, não. Peço desculpa. Vamos lá. Prossigamos. Então, Maria, ela, diante da caravana que se dispõe a partir, ela deseja ficar, né? Se lembra dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras. E é então, né, com muito carinho, com muito amor, que, emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa. É aonde, né, ela vai penetrar os cárceres do Esquilino, onde vai se dar conta ali dos cenários dos circos romanos, porque Jesus havia consagrado ela a um posto de trabalho. E desde o primeiro momento da sua desencarnação, esse trabalho iniciou. Não gozou ela de férias ou de descanso. O legado dela verdadeiramente começa a consolidar-se, porque existia dentro dela uma coisa chamada abnegação, uma disposição de servir sincera. O seu coração tinha interesse de ajudar. A sua alma vibrava através dos sentimentos lúcidos do devotamento. Então ela se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente deixou-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Aqui nós já vamos nos dando conta da relevância que nós temos na ação do coração de Maria.
que procurou compadecidamente ocupar o posto divino a que havia sido delegado ao seu coração. Que possuía-lhes para dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Ela questionava interiormente o que ela faria. Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fardo seria leve, parecendo melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu, e nessa oração sentida, né, foi então que ela se aproxima de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento e diz: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. É nesse momento que a triste prisioneira, nunca compreendendo a extensão do que se passava com ela, percebeu-se tomada de uma emotividade tão boa, mas tão boa. E é diante disso que ela começa a cantar um hino com muita alegria, com o coração enternecido de amor a Jesus, que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a sua suave herança de nossa Mãe Santíssima. Então, a gente percebe nesse finalzinho dessa mensagem, onde a gente, né, reconhece aqui o que aconteceu, como que começou a desdobrar-se a missão, os propósitos de Maria, a gente começa a reconhecer a importância que há no valor do amor. A gente começa a reconhecer a importância do amor. Porque todos nós somos inevitavelmente, indiscutivelmente, fontes de luz. E no dizer de Emmanuel, por sermos fontes de luz, somos necessariamente fontes de amor. Só que as nossas almas, em alguns quadros da trajetória evolutiva, por vezes mostram-se como que apagadas. E os nossos espíritos, às vezes, vivenciam momentos tristes e difíceis, em que as cores somem e a gente fica a experimentar uma paisagem pálida de dificuldades e provações. E quando nós vamos olhando as coisas com os olhos da alma, a gente vai percebendo que o plano espiritual ele tem alguma coisa para nos oferecer. E o que ele faz? Qual meio de trabalho, qual instrumento de ação? Ele aproxima criaturas que amam, porque o amor que alguém já conquistou em si mesmo é preciosa luz, não só a irrigar o próprio coração de quem já possui, mas igualmente a clarear os passos daqueles que andam em trevas, acendendo-lhes as esperanças, fortalecendo-lhes o ânimo, para que possam em si mesmo acender a própria luz do coração. O que Maria fez ao desencarnar, já recém-desencarnada, era através do seu coração bondoso e misericordioso, estender um pouquinho de amor, porque o amor, aonde cultivado, ilumina caminhos e corações, acendendo as chamas da esperança e renovando as perspectivas daqueles que viam sem a possibilidade de caminhar. E agora imaginemos, para aqueles que se enganaram
diante da vida e que avançaram por soluções inadequadas, como a do suicídio. Quanta dor! Quanta dor! Quantos sofrimentos e quantos padecimentos! Nessa hora escura das próprias culpas e arrependimentos, os corações não experimentam. Imaginemos nós, diante de alguns quadros aflitivos, às vezes a gente já fica sem a noção do caminho, a gente já fica meio perdido. Imaginemos quando nós desfiguramos os mais belos quadros da vida e renunciamos à experiência material de uma forma muito infeliz. É diante desse quadro tão difícil que a luz infinita do amor brilha mais forte. Há uma noção do plano espiritual, das leis divinas, que muito me enternece a alma. Para os seres que estão mais necessitados, Deus envia os espíritos mais evoluídos. Quanto maior a necessidade, maior é o amor que a criatura que socorrerá terá desenvolvido em si mesmo. Porque o amor é o único instrumento capaz de nos reajustar diante dos nossos destinos. Se não for o amor, infelizmente, continuaremos ainda a padecer diante dos nossos equívocos e deslizes. É o amor, essa força divina, que nos tem mostrado nova direção. Porque onde o amor passa, a luz brilha mais intensamente. E daqueles que não mais tinham esperanças, começam a surgir novos rumores de recomeço. Portanto, cabe-nos aqui lembrar com carinho, ao falarmos dos nossos irmãos suicidas, reconhecermos que a tarefa a posteriori, o que se deu na desencarnação de Maria, vai continuar justamente atendendo aos seres que mais precisam, porque ela foi delegada para um posto não por favoritismo, não era porque era mãe de Jesus, mas porque em si mesma era uma grande rosa, que, sabendo superar os espinhos dos testemunhos, consagrou-se na beleza do perfume da própria evolução, que consolidou com os esforços inúmeros que teve capacidade de prestar à humanidade. E é nesse particular que o primeiro trabalho começa celeste. Em favor de quem? De quem lhe provocar a maior dor? Judas. Aquele que desferira o golpe infame, que Jesus o chama de traidor. A gente pode olhar e pensar, poxa, Judas é um traidor. Mas a palavra em si, ela denota um sentido profundo. Ela denota um sentido profundo. Como assim? Não denota, não. Traidor é uma coisa ruim, ponto. Só os nossos amigos nos traem. Os inimigos nos atacam, mas só os amigos podem nos trair. Você só pode chamar de traidor quem é seu amigo. Mas quem não é seu amigo, você não chama de traidor, porque a pessoa nunca esteve com você. Jesus, quando fala do traidor, está dizendo, Judas, você é meu amigo. Por que você fez isso? Para quê, meu filho? E até no último minuto, Jesus demonstra isso. Amigo, a que viestes quando Judas seria preso? Judas era alguém importante para o Cristo, porque o mestre tinha carinho com ele. Aproximou-se legitimamente dele.
tinha se conectado com a expressão mais terna da amizade. Judas virara-se como traidor por um ato dele, mas no coração do Cristo havia recordação. Maria então vai socorrer quem? A ruinha aqui tá um máximo, né? Passando uns carrinhos toda hora. Vocês perdoam aí, porque a intenção não é essa. Mas A nossa emoção está tão grande que a gente nem ouve, só estamos chorando. então, naquele momento que decorrida, né, a, a, a romagem espiritual, Maria começa um trabalho, né? E inicia do lugar mais puro, demonstrando para que veio, o que representava a confiança de Jesus nela. Desde os primeiros instantes nós vamos notar isso. Agora o coração precisaria brilhar mais fortemente e a alma precisaria se enternecer. Porque a prova de que nós estamos prontos para o trabalho é a disposição de servir incondicionalmente. Os cargos mais altos, eles são dados para aqueles que já aprenderam, além das aparências, a servir. Porque não poderá existir espírito de preferencialismo nem de favoritismo na obra divina. A misericórdia não conta para ajudar, nem julga para servir. Ela transborda, abastecendo a todos, como um rio diante da vertente que segue abençoando quem quer que esteja à sua margem. Não selecionando esse ou aquele. O objetivo do rio é banhar a todos e dar ao solo as condições adequadas para produzir. Dar aos animais daquela região o recurso divino para lhe saciar a sede. Alimenta a vegetação, nutre cada plantinha de vitalidade. Maria não só foi convocada a amparar os que, afinal, trabalhassem a favor de Jesus e estivessem dispostos a servir ao seu Filho bendito. Porque, em primeiro momento, ela vai socorrer aqueles que, em verdade, estavam a favor do Mestre. Mas a vida lhe entoaria a lição mais nobre, quando ela foi chamada a visitar Judas. Porque aí a gente percebe a amplitude que tem o trabalho. Não só para amar os amigos. Que recompensa teríamos? Socorrer somente os que a gente gostaria não faria sentido. A misericórdia divina vem para abundantemente cercar as nossas almas e banhar a todos. E banhar a todos. Judas seria o símbolo daqueles que, entre aspas, não mereceriam a bondade de Deus. Porque ela deveria ser não só misericórdia, ela não deveria ser somente justa, mas, sobretudo, misericordiosa. O seu coração precisaria transbordar para muito além. Então, que no encontro com Judas, a gente vai ter esse instante magnífico dela. Narra-nos Maria Dolores. E peço licença para ler aqui. Desde muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar,
chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, um tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo, sou morto, estou vivo, matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma experiência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por que me recuses? Não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como se olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me fala assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Nesse momento, a gente se dá conta da extensão da bondade desse coração, que verdadeiramente entendeu o que é o trabalho e para que ela tinha vindo. A convocação do anjo não se tratava simplesmente para um posto de trabalho temporário. A vida, quando nos dá serviço, não nos dispensa de responsabilidades. Acresce-se os deveres e não os diminui. A princípio, saberia cuidar de Jesus. Aprenderia a observar o Espírito no seu desenvolvimento, entregando-lhe, através do amor, do bendito enternecimento, o alimento sagrado do carinho e do afeto. Mas não ficaria restrito ao círculo do lar. A tarefa iria irradiar
iria estender por além mar. Além das fronteiras humanas da Terra, teríamos que pensar e abarcar em muito mais. Quando nos damos conta do que representa esse encontro, a gente vai tendo um gostinho do que ela se dispôs a fazer. Porque ao aceitar ajudar quem provocou nela maior dor, ela está dizendo para o próprio Cristo: agora eu estou entendendo o propósito que você vê. Agora eu entendi a cruz. Porque ali não se tratava de ajudar, entre aspas, o que tinha falhado com ela. Ali se tratava de amar quem mais estava precisando. Porque as pessoas não são definidas pelos seus erros. Os erros, na verdade, das pessoas só definem o quão necessitadas elas estão do amor. Porque quem já encontrou o caminho não fica a vacilar na estrada. Tem rumo certo e marcha avante. Agora, quem encontra-se perdido na romagem da vida, titubeia na jornada, fere e machuca sem se dar conta de quantas dores tem machucado com os próprios atos, tem cravado no próprio coração. Aqui é a proposta que o Cristo lança a Maria e que pouco a pouco, de coração a coração, que ela aprende a amar e amparar, ela vai elevando-se a um alto posto, a uma autoridade notável, afável, carinhosa, firme, corajosa, forte e determinada, guardando espectros luminosos de virtudes, aonde ela estaria na coordenação de um dos trabalhos mais importantes da Terra. As legiões que se prontificariam a servir, a se demandarem esforços múltiplos em favor dos suicidas, daqueles que adentraram a porta enganosa do autoextermínio como a solução para os seus problemas. Nós vamos perceber no Memórias de um Suicida esse trabalho que recebe particularmente dela a influência direta. E poderíamos, nós, na nossa condição, recordarmos-nos do Cristo quando nos disser que o maior será o menor, o servo de todos, aquele que se dispor com mais disposição, com mais alegria para ser útil aos demais. A grandeza seria marcada por essa disposição de servir. Quem tem muito amor vai cuidar de quem mais está precisando desse amor. É o universo no seu equilíbrio divino. Não gozamos de privilégio por evoluir. Nos tornamos antes devedores daqueles que marcham na retaguarda. Às vezes, quem mais ama vai cuidar dos que mais dão trabalho, dos que às vezes mais carecem de ajuda. E a gente pode ficar perguntando: meu Deus, mas que peleja! Porque o amor que desenvolvemos em nós não veio para ser fonte exclusiva de poucos. Como o sol que brilha intensamente, abençoando a todos os recursos da alma que nos foram concedidos, tem vistas a amparar indistintamente a todos os seres. O encontro com Judas marcava, então, essa sincera disposição de colaborar na obra divina. Seriam poucas as pessoas, os espíritos em verdade, que estariam necessitados do seu auxílio? Não dá para contar.
Quando a gente se dispõe a verdadeiramente servir, o que a gente precisa ter em vista não é a quantidade de trabalho que vai ter, mas é justamente a vontade que nós estamos de realizar. E Maria verdadeiramente estava empenhada em ser útil. Porque até os dias atuais, incansavelmente, ela tem se prontificado com a mesma disposição da véspera a atender a todos os outros corações. E poderíamos pensar qual a recompensa de um coração assim, que se abdica tanto. Qual a alegria de uma mãe se não ver um filho crescer? Um filho desenvolver-se, um filho feliz. Qual a alegria maior de um coração de mãe não ver o filho plenamente realizado? Imaginemos o coraçãozinho de Maria, porque diante de tamanha misericórdia para com Judas, ele converte-se em precioso benfeitor da causa do Evangelho, em que os séculos guardariam a grandeza de uma alma que até então não conhecia em si a grandiosa beleza da vida. Sim, poderemos considerar com bastante precisão que perceber os espíritos crescerem é o que mais traz júbilo, porque aquela semente que você plantou, ela não se perde. O amor é uma semente que você cultiva em meio a um solo que parece estéril. Imagina, a gente fica pensando, né? Quando a gente planta, eu não planto, por exemplo, é quem planta, né? Tá lá o solo, tudo marronzinho assim, né? A depender do tipo de terra. Tá tudo marronzinho, você coloca a sementinha. O que vai dar? O que vai acontecer? Que rumo vai tomar? Aparentemente, né, para aqueles que não possuem a fé, que é esse sentimento inato dos destinos futuros, essa certeza de chegar, nada. Mas para aqueles que trabalham e confiam no Senhor, verdadeiramente, a certeza da colheita é certa, porque Deus nunca falha. E aquilo que empenhamos com o amor verdadeiramente floresce, frutifica, cresce abundantemente. A questão, né, no dizer da parábola do semeador, 100 por 1, 60, 30, nós temos diversos processos, a depender de cada espírito. Porque o que Maria, o trabalho de mãe que ela realiza, é o de semear nas almas o amor mais puro, como Deus faz conosco. É a misericórdia, com que somos assistidos quando a gente não merece, para que assim, em verdadeiramente enobrecendo os nossos passos, a gente se erga e numa condição melhor, a gente com as próprias pernas possa caminhar. E que alegria que não dá por a mãe ver os filhos caminhando com as próprias pernas, tendo condições de realizar-se nos mínimos detalhes. Alguém mais decidido e mais formoso. Imagina Judas e Maria. Como foi esse reencontro depois de tanto tempo de trabalho? Esse filho desgarrado que saíra do redil divino e que se aventurara por terras tão obscuras. Qual não deve ter sido a alegria dela de abraçar agora, feliz e regenerado, um coração que acolheu em si o trabalho de amor.
porque nós nos demoraríamos indefinivelmente nas trevas. Se não fosse o amor daqueles que nos resgatam e que se decidem colocar-se à nossa disposição. Como acontece com Gregório no Libertação, o que uma mãe não foi capaz de fazer? A autoridade de quem ama e de quem serve, ela é irresistível. A gente poderia pensar, mas por que então todos os espíritos já não estão perfeitos? A autoridade irresistível não quer dizer imediata. É como Jesus diz para Públio: você pode me seguir agora ou daqui a alguns milênios. Não tem como resistir. É questão de tempo. Porque tudo que os outros fazem ressoa na nossa intimidade. Cada ato de amor gera eco dentro de nós. Às vezes o orgulho cristalizado impede-nos à primeira vista de recebermos as divinas sementes, mas o tempo e a reverberação guardam em si a essência daqueles sentimentos da véspera. Porque um gesto de amor nunca se perde. Nunca se perde. E é com essa confiança que Maria ainda trabalha. Dirigindo o hospital, dirigindo a mansão, dirigindo todos os núcleos de assistência diretos aos espíritos mais necessitados, com espíritos de diversas categorias, de diversas origens, assim dizendo. É um trabalho de acolhimento profundo. E só quem ama consegue acolher. Porque quando nós já possuímos reservas de amor dentro de nós, o nosso coraçãozinho, ele cria no ambiente da nossa intimidade o solo adequado para que os outros possam se aproximar. De maneira pacífica, possam estar junto com os nossos seres. As dores que recebemos da vida, elas parecem, por vezes, as mais desafiadoras e complicadas da gente digerir. Mas o trabalho que a dor realizou no coração de Maria a despertou para um novo entendimento. Ela precisaria não fazer a vontade dela. Era preciso obedecer aos desígnios divinos. E quando ela soube compreender isso, espontaneamente, porque ela começa a cuidar, a ser mãe antes de Jesus aparecer. Ela começa a ser mãe antes de Jesus aparecer. Quando ela entende isso, Jesus fala: olha, agora sim, vamos lá. Agora você entendeu, mãe, que existe determinações mais altas que a gente tem que aprender a cumprir. Que tem umas temporadazinhas difíceis que às vezes a gente vai passar. Mas o que elas despertam na nossa alma, a gente verdadeiramente vai agradecer infinitamente, porque abrimos os nossos olhos para realidades que antes não supunhamos. Porque imaginemos, a misericórdia de Maria, que imperou no coração de Judas, reverberou igualmente no coração de tantos e tantos outros seres. E é exponencialmente a corrente do bem, porque você ampara um, esse um ampara outros tantos, esses outros tantos amparam outros tantos, e assim vai crescendo.
E como tudo que vai volta, essas ondas que reverberam de alegria e de amor ecoam cristalinamente de encontro aos nossos corações. Através da gratidão daqueles que se erguem para a vida, de quem tinha falado, olha, eu não tinha mais nenhuma perspectiva. Obrigado, você me devolveu a vida. Eu nunca mais fui o mesmo depois. Quando nós vamos nos dando conta, porque Maria ela não tinha teoria tão somente. A dor que os irmãozinhos suicidas enfrentam é uma dor horrível. Que eu não posso dizer, nem posso comparar, mas imaginemos também a dor de quem perde um filho. É uma dor, cada dor com seus precedentes, mas imaginemos quando você guarda resistência interior, o que você fala e o que você faz tem um peso maior. A compreensão dos desígnios divinos concedeu a Maria a resistência que lhe serviria aos trabalhos que lhe solicitariam incansavelmente assistência. Porque ela quase que chega no extremo. Ela perde tudo, vamos dizer, quando Jesus morre. Mas recomeça no trabalho singelo, a jornada definitiva que coroaria o seu trabalho em relação aos planos espirituais da vida. Quem aprende a lidar com as situações, quem entende as lições da vida se torna professor. Quem se torna professor pode ensinar com tranquilidade. O universo permite a gente, dá espaço. Todo mundo que cresce tem trabalho certo. Ninguém fica sem lugar na criação. Se a gente lembrar lá nas bodas de Caná, onde Jesus fala para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Maria fala, não dá ouvidos ao que Jesus fala, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu lá, porque deve ter tido uns olharzinhos, né? Alguma coisa ali aconteceu nas bodas de Caná. A gente não sabe, né? O Humberto Campos também judiou de nós porque não contou. Mas teve alguma coisa ali naquele momento. Porque Maria está presente no nosso casamento com Deus. Na nossa divina união e comunhão com o Criador e com o Mestre. Ela está presente. A presença dela no casamento é a da piedade. Ela representa a piedade. Por quê? Porque os noivos ficaram sem o vinho da alegria. E ela foi a intercessora. Olha que símbolo! Ela não é intercessora de quantos dos espíritos que padecem no vale escuro das próprias culpas, que acaba-lhes toda o combustível das esperanças. Não é ela que pede socorro aos planos divinos, pede a intercessão do Cristo em favor de quantos necessitam de ajuda? Porque desde aquele momento nós temos marcado ali a tarefa dela. Ela seria a piedade. A piedade é em si o retrato da misericórdia. E a misericórdia não tem a ver com merecer. Tem a ver com necessitar. Nós somos, na maioria das vezes, ajudados não porque nós merecemos, mas porque nós necessitamos.
E é ela, a grandiosa e imperiosa Mãe, que nos tem amparado o coração. Seja lá nos hospitais, onde o Camilo aprendeu bastante, no caso do Memória de um Suicida, naquelas regiões todas que ela toma conta, seja no nosso dia a dia, nós temos mãe. E mãe, né, quando quer, dá conta de fazer acontecer. Obrigado a vocês por abrirem as portinhas do coração e permitirem que eu estivesse aqui. Vitor, que maravilha. É emocionante mesmo a forma como você poetiza todo esse processo de Maria, lendo o Boa Nova para a gente, aquele momento de Maria, quando ela aparece mesmo e pede, né, aquela sofredora que cante, né? Quantas mães não fazem isso hoje, né? A gente ouve direto de amigos próximos, quando você fala assim, tá triste, não chore, cante, né? Quantas mães não fazem isso? Quantas mães também cantam ao invés de chorar para poder disfarçar essa dor? É muito emocionante, e isso que é essa proximidade desses sentimentos que eu acho que todo esse caminho de Maria trouxe para a gente, que ela era uma mulher, ela foi uma mãe, foi uma filha, mas ela sempre carregou amor no caminho dela. E você frisou isso muito bem e repetiu isso várias vezes, né? Esse conjunto de lives, né, chama-se Maria Caminho de Amor, porque é exatamente isso, é um caminho de amor que ela trilhou. Eu quero, se você me permite, tem algumas perguntas, algumas você até já respondeu, mas eu vou enfatizar, que são qual o maior legado de Maria para a Terra? Elizabeth Cabral, de Água Verde, Blumenau, Santa Catarina, pergunta. Essa é uma. Pode responder essa, depois eu te faço as outras. Em síntese, né? Enquanto espírito em evolução, o maior legado dela é a capacidade de compreensão da vontade de Deus. Enquanto trabalhadora, a nosso serviço é a misericórdia, é a capacidade de entender as nossas necessidades, conseguindo superar as nossas deficiências. Bem síntese, muito bom. A outra pergunta vem da Érica Silva, de Vila de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Ela pergunta: Maria de Nazaré ainda está no planeta cuidando pessoalmente de cada um dos habitantes a pedido de Jesus? Ainda não está, ela não está encarnada, mas desencarnada tem sido demais. Olha, tá vindo tanto espírito bom para cá, vai que vem ela. Mas, assim, se vier que seja bem perto de mim, eu consiga estar próximo. Mas você mesmo falou das legiões, né, que acabaram se assomando à grande missão de Maria. Então, ela pode não estar diretamente com cada um de nós, mas o coração está direto, mas através desses outros corações maravilhosos que se dedicaram à causa de Maria, né, que é essa abnegação, amor, a esperança, a força, a fé e tudo mais. A outra pergunta é, deixa eu achei. Severino Ramos pergunta, ele é de Alfama, Lisboa, Portugal, meu vizinho. As aparições de Maria em Lourdes, Fátima, Aparecida, Guadalupe, Medjugorje, é Nossa Senhora Maria de Nazaré, ou são as legiões de Maria trabalhando diretamente para ele e com ela? Olha, eu reconheço minha ignorância. Eu não saberia dizer. Peço desculpas. Posso depois tentar procurar e, se encontrar a resposta, mandar para o Tavares. Muito bem, Severino Ramos, depois qualquer coisa, pergunte ao Tavares. Ou o Tavares, de repente, até já volta. Tavares, uma nova pauta aí, né? Só as aparições de Maria. Mas é bem interessante.
Um comentário que eu queria fazer com você, depois Inês também fica à vontade, você falou sobre os suicidas, né, e o Vale dos Suicidas. Infelizmente, isso é uma situação que tem acontecido muito, principalmente com jovens, e enquanto você falava, eu até pensei, né, se a dor deles às vezes é tão grande, né, olhar para dentro deles mesmos, que de repente até um conselho seria começar a olhar para o outro, talvez o outro que não te machuque, e ter a esperança de que Maria está do lado, né, só inspirar e sentir. Eu acho que eu vi isso numa palestra sua com o Gustavo, não lembro bem, que vocês comentavam, não sei se foi até você que falou, que sentir o sentimento é é o segredo, né? Assim, sinta o sentimento, sinta que alguém tem uma dor maior que a sua e vai tentar ajudar essa pessoa, que essa sua dor vai diminuir, vai passar muito, não é? Quando a gente pensa, né, sobre as nossas dificuldades, quase sempre as nossas dores elas têm um fundo um pouquinho de egoísmo. Porque normalmente, às vezes, a gente é muito criança ainda. Então tem coisa que a gente dá birra, tem coisinha nossa, dor nossa, né? Que é fruto de algumas dificuldades que a gente tem de compreender determinações maiores. Então, às vezes a gente se fecha e, e quando nós vamos nos fechando, a gente perde a sensibilidade. E aí o sofrimento vai ficando mais difícil. Porque a vida, ela foi criada no mecanismo de cooperação. Então, as nossas dores não são simplesmente as nossas dores. São lições que nós vamos aprendendo, né, na passagem pela vida uns dos outros. Cada um, né, vai deixando alguma coisa no nosso coração, a gente vai aprendendo a deixar alguma coisa no coração do outro. Então, às vezes, a gente está numa fase difícil, mas encontrar determinadas pessoas, às vezes, pode ser como que experimentar alguma coisa tirando do nosso coração algum padecimento. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles, tem pessoas que a simples presença na nossa vida já acalma. Se a gente se fecha e fica tão somente preso no nosso mundo, a gente perde a oportunidade, às vezes, de ter a cicatrização dos nossos espíritos, o alívio das nossas almas. Porque, às vezes, a dor que a gente está sentindo é por causa do ódio, né? E é justamente a proximidade em relação a um determinado coração, esse ato de perdoar, de reconciliar, ele pode ser esse medicamento tão eficaz e profundo. Mas pode, às vezes, a gente está num quadro de enfermidades e a gente está meio assim, descaidinho com a vida. E aí, nessas horas, né? Chico também tinha os seus momentos de tristeza e o Emmanuel recomendava para ele visitar as pessoas. Não era para ele comparar a dor, né? Tem de comparar a dor é meio complicado porque só a gente que sabe onde está doendo. Não tem dessa. É porque quando a gente aproxima dos outros para perceber a dor dos outros, não é que a gente vai voltar para nossa e vai, nossa, a minha é pequena. Às vezes pode acontecer, pode, mas o objetivo é essencial a gente entender, meu Deus, eu acho que eu posso ser útil ainda. Mesmo estando caminhador, tem trabalho, tem serviço. E aí a gente vai ajudando a amparar alguém daqui, vem alguém intercede para a gente daqui, porque a gente tem os espíritos de luz que nos abençoam enormemente o coração, sem a gente perceber. Porque a gente, quando vai, às vezes, visitar alguém, a gente se abre. Às vezes eles queriam nos ajudar, mas a gente está fechado. E aí, quando a gente fala, meu Deus, deixa eu ajudar um pouquinho. Tá difícil, mas eu vou lá. Deixa eu aliviar, às vezes posso fazer alguma coisa por alguém. A gente vai entendendo o tanto de trabalho que tem. E aí a gente vai cultivando a alegria de ser útil. Isso vai renovando a nossa alma. E dá uma tranquilizada na gente. Meu Deus,
a gente fica totalmente mais leve. Só fazer uma analogia física, na verdade, o que você falou, né? Se a gente está apertando o nosso dedinho, esse aqui está doendo, né? E eu continuo apertando esse dedo. A hora que eu deixar de apertar e afastar, essa dor vai diminuindo até o momento que ela passa. Então a gente tem que deixar de apertar o nosso dedinho e fazer esse outro dedinho dar voltas e passear. Inês, minha querida, a gente está infelizmente terminando. Quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Eu estou assim emocionada com a exposição do nosso companheiro Vitor Hugo, que foi maravilhosa, espetacular a sua explanação. E quando ele fala, ele não só fala, mas ele coloca sentimento em tudo o que ele faz. Então, o que eu quero é agradecer a disposição dele de estar conosco neste momento, de concluir esse pequeno trabalho tão lindamente. Muito obrigada. Vitor Hugo, muito obrigada também por mais essa noite, né, que nós dessa nossa apresentação, e por você ter aceitado esse convite, por ter trazido palavras tão grandiosas para a gente, para o nosso coração, aliviando um pouco mais as nossas dores, os nossos sentimentos, compreendendo um pouco mais dessa Mãe Maria, que é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós, que passou por dores, por tristezas, mas que não esqueceu do grande poder de Deus, nunca em nenhum momento esqueceu de Deus. Esteve ao lado do filho dela, amparando e se fortalecendo na própria dor. E a cada dia mais entendendo essa missão do nosso grande Mestre Jesus. E hoje trabalhando a convite de Jesus para aqueles que tanto precisam dela. Tá triste? Cante. Não é? Vamos cantar. Eu canto, gente. E olha, Pode cantar. Tem uns minutinhos aí, ó. Pode cantar. E uma musiquinha que eu vou cantar, que é um pedacinho, só que é Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Adotou todo mundo, cada um de nós adotou. Gente, mantenha o coração com essa mesma alegria, com essa paz que nós estamos tendo hoje. Vitor, que vários outros como você venham para cá, para o nosso lindo planeta azul. Precisamos de exemplos também, precisamos de corações e de inteligências como a tua. Agradeço imensamente por esse tempo que você nos cedeu. Eu sei que você chegou correndo do trabalho, mas a tua responsabilidade e o teu carinho, isso é gratidão eterna. Muito obrigada. Muito obrigada, Tavares, por essa oportunidade. Inês, minha irmã, que me ajudou muito nesse programa, que ele não teria existido se não fosse com o seu super apoio. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco e espero que tudo isso tenha ficado no coração de vocês também. E lembre-se sempre, Maria de Nazaré, Maria nos cativou. E todos os nossos queridos convidados. Vitor Hugo, vá em paz, meu querido. Siga sua vida. Estamos todos te acompanhando. Eu preciso te dar um recado. Minha irmã Andréa Machado, que te ouve direto. Ela deve estar agora pensando, você falou meu nome. Morre de vergonha, mas assim, ela te acompanha muito também. A gente vê essa juventude toda tendo grandes exemplos, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos. Obrigada. Palavras finais, meu querido Vitor, antes que a gente ouça mais uma música para encerrar, também falando de amor. Pois é, eu fico muito, mas muito feliz e agradecido. Foi um presente para mim, né? Que quando a gente recebe assim essas oportunidades, com certeza tem gente que vem cuidar de nós. Então, dá uma aquecida no coração, dá uma renovada na alma e uma certeza maior que a gente precisa caminhar.
E somente para terminar, tem uma música do Tim Vanessa que ela chama Revida. A música Revida, ela narra, né, um suicida no plano espiritual que vai reencarnar, Então eu vou ler ela rapidinho, se vocês me permitirem. Pode Aqui a cantar, letra. não precisa ler, pode cantar. Não, aí a live cai. Vamos manter a audiência aqui, que ainda tem a musiquinha final. Mas ela é linda. Diz assim: incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai num universo sem cor. Era a situação do Judas, muito difícil. Mas em meio à eternidade, um rumor. Acende em prece e acende em claridade, e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança. Me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve. Criança serei. Que aí ele cede, alguém intercede por ele vai sentindo aquelas vibrações mais boas, deixa de, né, perceber tudo ao seu redor e de repente se percebe reencarnando, né? É as esperanças. Aonde a sentença que une se o amor é maior que meu fim. É isso, gente. Que assim seja, amém. Muito Nossa, obrigada. muito Eu vou obrigada. lá que eu vou ter outra reunião agora. Vai lá, um abraço. Até a próxima. Agradecer também, desculpa, esqueci de agradecer, só continuar ao Paulo Fregedo e o projeto musical União com Jesus, que nos forneceu esses vídeos. E muito obrigada a todos, boa noite.
Muito obrigada a todos. Obrigada, Inês. Obrigada a você, querida. Muito obrigada. Maravilhoso encerramento. Obrigada, Tavares. Web Rádio Estação da Luz, a rádio que ama na paz. Assim mesmo. Fiquem com Deus. Até Amém. logo. Amém. Tchau, Inês. Tchau. Tchau. Pai nosso. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Espero você no próximo evento.